Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, terceira visita e bênção apostólica. Esta é a 13ª lição do trimestre, que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, portanto, a última lição do trimestre. E o texto para leitura em estudo está em 2 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, e os tópicos que vamos abordar são eles: toda questão será resolvida, segundo, autoridade para edificar e não destruir, e terceira, a bênção apostólica, com os seguintes objetivos: primeiro, praticar a autoavaliação sincera; segundo, buscar conversão e santificação diariamente; e terceiro, viver debaixo da comunhão do Espírito Santo. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, Paulo conclui sua carta informando aos leitores que pela terceira vez os visitará e previne-os novamente acerca da necessidade do arrependimento, para que ele não precise mais tratar dos mesmos problemas. Ele exorta os coríntios a examinarem seus próprios corações para ver se Jesus Cristo vive neles. Implora que não sejam reprovados nisto, mas vivam na esfera da verdade. Ao final, os abençoa com a bênção apostólica mais completa do Novo Testamento. Primeiro tópico: toda questão será resolvida. 2 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Paulo mostra nova predisposição para combater duramente os pecados, se assim precisasse. Se persistissem no erro, descobririam com que Jesus pode manifestar sua força através de um apóstolo que lhes parecia desqualificado. Primeiro subtópico: duas ou mais testemunhas. Capítulo 13, verso 1 ao verso 3. Paulo faz questão de mencionar a visita programada, mais uma vez, para enfocar a importância dela. Lá no capítulo 12, verso de número 14 dessa segunda carta, ele faz um anunciado para aquela igreja dizendo o seguinte: eis que pela terceira vez estou pronto para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. E aí ele usa uma expressão de um pai dizendo assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para o filho. Por que que Paulo usa essa expressão? Porque na sua consciência, na sua sã consciência, ele está se considerando um pai espiritual para aquela igreja de Corinto. E nesse verso de número 1, quando ele diz que toda questão será decidida, a gente fica perguntando o que está acontecendo na igreja de Corinto. Era que, na verdade, na igreja de Corinto existiam alguns líderes que estavam se tornando insuportáveis, porque eles estavam assumindo quase como uma posição de líderes facciosos que atacavam a autoridade do apóstolo Paulo. Eles eram legalistas e misturavam noções do judaísmo antigo com a nova fé cristã. Faziam aquela misturada para poder confundir a fé dos irmãos que estavam crendo no evangelho de Jesus Cristo. O seu intuito era fazer dos gentios outro tanto judeus, negando a fé cristã. Eles fazem, então, esse tipo de ensinamento para confundir a fé desses irmãos. Então, Paulo cita o texto de Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, a fim de adverti-los que os casos seriam julgados.
todas as pessoas que estavam ali levantando contenda, tornando-se como uns líderes de facções dentro da igreja, seria tratado caso a caso. Paulo cita esse texto, mostrando que a correção seria julgado democraticamente pela própria congregação. Isso ele já tinha falado lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, como deveria ser tratado esses casos na igreja. Agora, escute uma coisa, Paulo não está falando simplesmente da sua própria cabeça, ele tem respaldo do que Jesus ensinou, registrado em Mateus, capítulo de número 18, do verso 15 ao verso 17, quando Jesus aconselha, nesses casos, se o teu irmão pecar contra ti, vai, ergue tu e ele só, conversa vocês dois. Se ele não te ouvir, chama uma testemunha contigo. Se ele não os ouvir, leva-o diante da igreja. E se ele não os ouvir, encerrando essa terceira hipótese, então considera como gentio e publicano, ou seja, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser admoestado. Então, nesse caso é que Paulo está mostrando de que toda a questão será resolvida na igreja de Corinto. O mesmo alerta feito aos pecadores e impenitentes durante a segunda visita, chamado de visita dolorosa, é feito agora por carta. Se outra vez for, não os pouparei. Paulo tem essa consciência, eu irei, e se for preciso, eu tenho que corrigir. E, na verdade, quando nós observamos à luz desse texto, queridos, é porque a fé cristã, na ótica de Paulo, não terá qualquer vantagem sobre qualquer crença ou filosofia, a menos que realmente transforme moralmente as pessoas, ou transforme moralmente aos homens, todas as pessoas, as criaturas. Se esta fé não transformar para que fique completamente diferente do que todos os ensinamentos filosóficos mostravam, então essa fé não terá o mesmo valor. Nas palavras do apóstolo está clara a sua determinação de combater todo tipo de confusão doutrinária e de pecado. E aí, nesses versos que nós lemos, ele deixa muito claro, a questão será estabelecida pelo depoimento de 2 ou de 3 testemunhas, conforme está registrado no texto que já mencionei para você, em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, lógico, com o apoio do que está registrado em Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 17. Segundo subtópico, façam o bem e serão aprovados. 2 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 6. Aqui o escritor faz menção, no capítulo 12, verso 12, que quando Paulo chega em Corinto, e mesmo diante de todas aquelas acusações de que Paulo era muito fraco, de que Paulo, na caneta, ele era um tigre, mas lá diante dos irmãos ele era muito humilde. Não, mais uma vez lembrando, essa humildade que as pessoas falavam de Paulo não era dizendo que era humilde no sentido de uma virtude de Deus, mas humilde num sentido de fraqueza, é muito fraco. E Paulo usa a expressão de mostrar para eles que se na verdade eu era tão fraco assim, mas o evangelho que eu preguei para vocês, ele trouxe tanto poder de Deus, manifestação do poder de Deus. Tantas pessoas recebendo os dons espirituais, uma igreja completa com os dons espirituais. Então Paulo vai mostrar que se esses crentes de Corinto não estavam atentando para o evangelho que ele pregou, e foi um evangelho de poder de Deus para a vida dessas pessoas, talvez agora eles haveriam de atentar quando ele se manifestasse com uma repreensão severa diante daqueles irmãos naquela igreja de Corinto. Ele diz que pela fragilidade de sua aparência e pela rejeição que sofria, ele estava ligado à fraqueza de Cristo na cruz. O que é isso, pastor? Ele está mostrando que essa fraqueza, quando ele fala de fraqueza, Paulo fala que a prova suprema dessa fraqueza foi a crucificação.
Disse, eu estou ligado a essa crucificação. Para os líderes, aqueles líderes judaicos que condenavam esse Messias e que não aceitavam esse Messias que teve que subir numa cruz para dizer que é vencedor, nós precisamos de um Messias com caráter político, com um caráter guerreiro, que consiga restaurar ou resgatar o nosso povo dos romanos. É isso que nós queremos, não um Cristo que vá para a cruz. Esse Cristo é muito fraco na linguagem desses homens. Pois é, Paulo está dizendo, eu estou ligado a essa fraqueza da cruz. E quando nós observamos, em Cristo nós temos a combinação da força aliada à fraqueza. Por quê, pastor? Porque é nessa fraqueza, quando nós aceitamos e vivemos conforme esse sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, então o mesmo poder que ele teve de ressurgir dos mortos, é esse poder que também Paulo está dizendo, esse poder eu também tenho. Estou ligado à fraqueza, mas ao mesmo tempo ligado ao poder da sua ressurreição. Eu creio no poder da sua ressurreição. Escute uma coisa, o que nós observamos à luz do texto, que os coríntios, eles destacavam sua fraqueza, mas agora eles viriam a demonstração da sua força. O maior sofrimento de Paulo era saber que irmãos queridos acreditavam nas calúnias e já começavam a duvidar do seu ministério. Isso era doloroso para Paulo, saber de que o evangelho que ele pregou foi um evangelho que trouxe tanta transformação, poder de Deus, e agora entre esses irmãos, alguns já duvidando, por causa das más influências daqueles falsos líderes. Por isso é que o apóstolo os desafia a examinarem a si mesmo com o mesmo rigor que usavam com ele, mas não segundo as coisas exteriores, e sim segundo a fé. Paulo diz assim, olha, da mesma forma como vocês me julgam com tanto rigor, julguem a vocês. Por isso ele está dizendo, para ver se vocês se parecem com Cristo ou se vocês são reprovados por esse Cristo. E se reconheciam que Jesus em suas vidas estava presente ou se eles estavam reprovados. Se assumiam suas responsabilidades sem atribuir culpa a outro, inclusive ao apóstolo. O que Paulo está mostrando, analise, veja a vida de vocês, vê se vocês conseguem descobrir que o problema de vocês não é por causa do apóstolo. E uma vez que vocês descubram que o problema não é por causa do apóstolo, resolvam as coisas aí, porque eu chegando aí pela terceira vez, irei resolver esse problema e resolver com toda a congregação presente. Democraticamente nós vamos resolver. Essa é a questão do apóstolo Paulo. Para que vocês assumam que o problema de vocês não é por causa do apóstolo, mas porque vocês deixaram se levar por falsos ensinamentos. Terceiro subtópico, oração intercessora. 2 Coríntios capítulo 13, verso 7. Paulo mostra novamente o seu cuidado com a possível reação dos coríntios. Vemos que o nível de preocupação atinge a percepção espiritual do problema, pois o apóstolo diz que ele e os seus auxiliares estavam orando pela igreja. A oração de Paulo certamente pedia a Deus que os coríntios permanecessem firmes na fé. Esse é o desejo de Paulo, é a sua oração. Ele não está preocupado, nós vamos perceber no texto, ele não está preocupado com ele mesmo. A sua preocupação é a igreja do Senhor Jesus. Se tivessem a clara consciência que permaneciam unidos em Cristo através do Espírito Santo, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, consequentemente discerniriam que Paulo e os seus companheiros não fracassaram no propósito de lhe anunciar o evangelho. À luz desse comentário, a preocupação do apóstolo dos gentios não era a garantia de seu sucesso e reputação, exceto que esse sucesso estava diretamente ligado ao bem espiritual dos coríntios. A preocupação de Paulo é com a salvação dos irmãos, ainda que alguns persistissem em rejeitá-lo novamente na sua próxima visita. Por sua fidelidade a Jesus, Paulo sabe que é aprovado.
Independentemente que alguém dissesse que ele era reprovado, ele não está preocupado. Ele não está preocupado consigo mesmo. A minha preocupação é que os irmãos sejam aprovados em Cristo. O que importa para ele é que os coríntios permaneçam firmados na fé e na verdade que ele ensinou àquela igreja. Segundo tópico, autoridade para edificar e não destruir. 2 Coríntios capítulo 13, do verso 8 ao 13. Na ótica de Paulo, melhor seria ele chegar em Corinto e não precisar usar da sua autoridade apostólica. Chegar em Corinto e encontrar uma igreja firme na fé, vivendo a palavra de Deus. Ainda que os seus opositores dissessem mais uma vez que Paulo era fraco, ele não estava muito preocupado se chegasse lá e encontrasse uma igreja edificada e fortalecida no Senhor, na sua palavra. Então, ele não estava preocupado. Por isso, o primeiro subtópico vai dizer que nada podemos contra a verdade. Por quê, pastor? Está registrado em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. Se os coríntios persistissem na fé e não fizessem o mal de rejeitar os ensinos verdadeiros de Paulo, portanto, se deixasse de seguir os falsos mestres, de tolerar os que viviam no pecado sem buscar arrependimento, estariam confirmado o valor da verdade e contra essa verdade ninguém pode. É isso que Paulo quer mostrar. Independentemente que alguém diga que eu sou fraco, independentemente que alguém diga que eu sou humilde, que eu só sou bravo quando eu estou longe, se eu chegar em Corinto e encontrar uma igreja vivendo nesse propósito de fé, no evangelho que eu tenho pregado, combatendo o pecado, não aceitando o pecado no meio da igreja, não aceitando aqueles que vivem no pecado e não querem se arrepender dos seus pecados e que condenem os falsos ensinamentos, para mim essa igreja está vivendo a verdade e contra essa verdade não existe nada que possa contra ela. Pode vir os comentários que vier, Paulo não estava preocupado. Agora escute, irmãos, a conversão e perseverança da igreja seria uma verdade inegável, uma prova de que o poder do evangelho acompanha os que creem. Contra essa verdadeira conversão, nada resistiria. Se os encontrasse assim firmes, não precisaria repreendê-los. Esta é a questão que Paulo está mostrando. Eu chego lá, se tiver, eu tenho que repreendê-los. Todavia, eu quero mesmo chegar lá e não encontrar ninguém sendo preciso de correção. E isso será um tapa para esses acusadores, porque aí está uma prova do apostolado, dos ensinamentos. Seus acusadores tornariam a dizer que ele era fraco diante do povo, mas a crítica seria motivo de alegria, pois a legitimidade do apostolado de Paulo permanecia evidente pelo testemunho das vidas transformadas e de seus convertidos. Então, na ótica do escritor, se Paulo chega lá e encontra essa igreja completamente vidas transformadas, isso seria o testemunho de que o apostolado estava aprovado. Por mais que alguém quisesse criticar, o que importa é que os irmãos estejam fortes na fé e sejam aperfeiçoados, conforme está escrito aqui no capítulo 13, verso 9. Esse é o objetivo, é o interesse, é a vontade do apóstolo Paulo. Ele está falando de correção, mas ao mesmo tempo eu gostaria mesmo de chegar lá e encontrar essa igreja vibrante, essa igreja coesa no ensinamento da palavra, vivendo a palavra, seguindo a palavra, e aí eu não me importaria do que falam a meu respeito, porque está aí a prova, o resultado do meu apostolado. Segundo subtópico, igreja aperfeiçoada e edificada. 2 Coríntios capítulo 13, verso 9, verso 10. Paulo expôs o motivo pelos quais ele estava orando. E a oração de Paulo não é preocupado com aqueles que estão criticando a igreja, que estão falando mal da igreja, que estão expondo a igreja. Ainda nos nossos dias nós presenciamos isso, né, irmãos? Pessoas que têm prazer de criticar a igreja, às vezes por uma falha qualquer. E infelizmente, às vezes, dentro da própria igreja tem aqueles que ainda replicam essas situações todas.
E a preocupação de Paulo qual é, irmãos? Não é sobre aqueles que estão criticando, sobre aqueles críticos da igreja, mas a sua oração é pedindo a Deus que aperfeiçoe a igreja, que edifique a igreja na fé verdadeira do Evangelho. E diante de tal verdade, pouco importa que os considerassem fraco ou incapaz, desde que na sua fraqueza fosse manifestar-se a força de Jesus. Lembra que eu falei da fraqueza de Paulo? Era ligado à crucificação, e a força dele ligada à sua ressurreição. Por isso ele dizia, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Quando eu me considero um crucificado com Cristo, eu também me considero alguém que ressuscitou vitorioso com ele. Agora escute uma coisa, embora aquele que edifica precisasse de vez em quando demolir uma parede ou outra, o propósito é sempre que os escombros do pecado dê lugar a uma nova vida e um edifício de Deus. Se nós atentarmos cuidadosamente lá em Mateus, capítulo 5, verso 48, Jesus falou sobre a necessidade de perfeição moral e espiritual dos seus discípulos. O apóstolo Paulo também ele tem consciência que não adianta suavizar o impacto de tais afirmações, porquanto a perfeição é o alvo e deve ser alcançado por todos quanto confiam em Jesus. Por isso a sua oração não é preocupado com aqueles que criticam ou com aqueles que querem denegrir a imagem. A preocupação dele é com a própria igreja, para que o Senhor edifique a igreja. E apesar de ser criticado por escrever cartas severas, Paulo prefere fazer assim, a fim de que os irmãos sejam corrigidos a tempo antes dele chegar lá. Ele não quer chegar lá e estar expondo os irmãos, mas ele está escrevendo para que os irmãos possam estar atentos e sejam corrigidas suas faltas. A autoridade que o Senhor lhe conferiu poderia ser usada tanto para edificar como para destruição, mas Paulo escolheu usá-los para edificação. Antes da sua conversão ao cristianismo, Paulo arrasava a igreja, mas agora ele dedica o resto da sua vida à obra de edificar a igreja de Cristo. Como assim, pastor? De ensinar, de pregar, de orar, de fazer de tudo que depender dele, dessa sua fraqueza ligada à crucificação de Cristo, desse seu poder ligado à sua ressurreição, para dizer assim, nós estamos com esse principal objetivo, edificar cada dia uma igreja forte na fé, no conhecimento e na obediência da palavra de Deus. Terceiro subtópico, aperfeiçoai-vos e consolai-vos. 2 Coríntios capítulo 13, verso 11. Diz o escritor que o verso 11 e 12, eles são breves e diretos. Por quê, pastor? Porque ele faz uma rápida sucessão, ele redige cláusulas curtas que resumem as suas intenções e assim servem como recapitulação concisa da mensagem toda. Ou seja, aqui nós vamos perceber talvez toda aquela preocupação de Paulo, o porquê de tanta preocupação com a igreja de Corinto. E aí, lembra quando ele fala que não é o filho quem entesoura para o pai, mas o pai para o filho? Exatamente esta é a preocupação de Paulo, por isso tanta preocupação com a igreja, porque ele tem a igreja como filhos espirituais, e todo o seu cuidado é que esses filhos sejam bem-sucedidos na sua caminhada. E aqui nesse texto, ele vai fazer uma mudança, parece que drástica. Ele pega um outro norte. Qual é o norte? De mostrar o seu amor agora, de revelar o seu amor, que tudo aquilo que ele estava falando era o amor que ele tinha pela igreja, pelos crentes de Corinto. Paulo os exorta ao aperfeiçoamento que desde o início já recomendava. Os coríntios, assim como nós, ainda hoje precisavam estar atentos a certos cuidados. E o primeiro cuidado que ele mostra aqui é o aperfeiçoamento. Por quê, pastor? Porque o aperfeiçoamento, ele exige constante autoexame de nossa parte, para que ninguém que já vive ou que já viveu, segundo a palavra de Deus, retorne à carne, retorne aos rudimentos da carne, retorne ao pecado.
aceitando muitas vezes um evangelho com acréscimos, um evangelho com enxertos doutrinários, e assim fiquem cegos dos seus entendimentos. É essa a preocupação de Paulo, por isso ele diz que aperfeiçoamento, há uma questão, há uma constante autoexame de cada um de nós ainda nos nossos dias. O segundo item que ele mostra é o consolo. Ele fala sobre esse aperfeiçoamento e agora ele fala sobre o consolo. E o consolo pode significar: dai ouvidos às minhas exortações e apelos, ou deixai-vos corrigir os vossos caminhos. Era mais ou menos o que Paulo está dizendo. Olha, o meu consolo para vocês, deixa eu orientar vocês, deixa eu guiar vocês, deixa eu corrigir os vossos caminhos. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre que esses crentes deveriam viver segundo o mesmo parecer. E o que é isso, pastor? O mesmo parecer. Paulo queria que os crentes de Corinto colocassem um ponto final em seus espíritos de partidarismo e concordai-vos uns com os outros. É isso que ele está dizendo, sejam de um mesmo parecer. Gente, coloca um ponto final em todo esse partidarismo de vocês. Por que tanta divisão? Por que tanta fofoca no meio da igreja? Por que tanto partidarismo? Um ponto final. E vamos pensar todos de igual forma. Depois ele fala sobre um quarto ponto, que é a paz, zelar pela paz. E aqui ele diz: vivei em paz e abandonem todas as coisas que provocam tumultos e conflitos no meio da igreja, seja a igreja pública ou a igreja particular. E aí nós temos um texto do escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, quando ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro tópico, a bênção apostólica. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. No encerramento da segunda carta à igreja de Corinto, nós temos a nossa famosa bênção apostólica que nos abençoa sempre e a todos na conclusão dos cultos. O pastor chega lá diante da igreja, o bispo, o apóstolo, e impetra a bênção para a igreja, a graça do Senhor Jesus Cristo. A bênção apostólica é a bênção do Deus Trino aos crentes que entram para adorar e agora saem para o servir. Estão terminando o culto e vão seguir servindo a Cristo. A oração é para que o Pai, o Filho, o Espírito Santo possa dotar os adoradores das virtudes, do amor, da graça e comunhão, a fim de equipá-los para servir. Por isso é feito a bênção apostólica, para que os crentes sejam adotados com essa graça de Deus para continuar servindo. Primeiro subtópico, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 13, parte A. Essa frase ocorre também no capítulo 8, verso 9. E na conclusão de muitas epístolas, Paulo também termina com a graça do Senhor. É uma fórmula de bênção que apresenta o conceito de graça, que deve ser interpretada como a bênção inteira da redenção. Que é isso, bênção inteira da redenção, pastor? Por meio do seu ministério, ministério de Jesus Cristo, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ele derramou a sua graça sobre o seu povo, salvando-o dos seus pecados. E aí nós vamos perceber que a graça é o presente de Deus que não merecemos. Por isso, a bênção apostólica começa dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um presente que nem eu, nem você merecíamos, mas Cristo se entregou por mim e por você. Segundo subtópico, o amor de Deus. Verso 13, parte B. A graça de Jesus Cristo vem primeiro e o amor de Deus segue. Por esse amor de Deus, a graça de Cristo é estendida aos crentes para que se apropriem dela. Esse amor. Deus amou o mundo de tal profundidade que deu seu único e unigênito Filho pela nossa salvação. João capítulo 3, verso 16. Romanos capítulo 5, verso 8. Se o pecador
curva a sua cabeça aos pés, trespassado do Senhor, porque ele está abismado diante de tamanha graça, reconhece, se curva diante de Deus. Eu não merecia, mas a tua graça me alcançou, e se curva diante do Senhor. Queridos, ele ficará completamente mergulhado nesse oceano do amor, que é tão grande e tão bendito como o próprio Deus. É como que você está envolvido no próprio Deus. Quando eu aceito, quando eu reconheço essa graça, esse favor imerecido, e eu digo que eu não merecia, e que eu não mereço, mas que a tua graça, é o teu amor, é que me perdoou, é que me perdoa, e por isso aqui eu estou aos teus pés, é como estou envolvido pelo próprio Deus, envolvido nesse amor. Esse amor divino só é concedido às pessoas que creem e que são, portanto, os beneficiários da vida eterna, eu e você. Nós somos beneficiários desse amor, uma vez que nós cremos nessa graça, que reconhecemos que não merecíamos, mas ele fez por amor a nós. E quando nós o recebemos e vivemos debaixo dessa proteção, como diz o escritor, somos os beneficiários dessa graça eterna, desse amor divino, e um dia estaremos para sempre com ele no reino celestial. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, a comunhão do Espírito Santo. Parte C do verso 13. A luz do escritor diz que a terceira dádiva divina é a comunhão. Comunhão transmite o sentimento de íntimo companheirismo que, nesse caso, pertence ao Espírito Santo que habita no coração de um crente. Essa comunhão do Espírito Santo e um crente fiel ao Senhor. Realmente, Paulo indica que o Espírito faz do corpo do crente uma habitação ou templo propício a esta comunhão. Todo aquele que crer no sacrifício de Cristo e vive conforme o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo habita nesse coração, e daí o sentido da comunhão mais íntima, mais perfeita desse crente e o Espírito Santo. Agora escute, não só temos a comunhão com o Espírito Santo, como compartilhamos desta comunhão com os nossos irmãos em Cristo. É o Espírito Santo que faz essa união, que faz esse elo. E por isso o escritor diz assim: a graça divina, o amor divino e a comunhão divina ofertados a cada pessoa que põe sua fé e confiança em Jesus Cristo, sejam com todos vós. Por isso terminamos sempre o culto dizendo: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? O favor não merecido. O amor de Deus, o nosso Pai, que nos constrange a cada dia a seguirmos os seus passos. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que faz esse elo glorioso entre os nossos irmãos e entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. E que possamos, à luz da palavra de Deus, saber de que esta bênção apostólica é muito importante na nossa vida, para a minha igreja, para a sua igreja, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. É muito importante esse finalzinho do culto, esse momento que vai preparar o crente para continuar servindo a Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito do Senhor, seja com a igreja do Senhor Jesus hoje e para sempre. Isso é muito importante para todos nós. Espero poder ter contribuído. E se Deus assim o permitir, estaremos de volta no próximo trimestre comentando sobre o livro do profeta Isaías. E eu quero nesse momento fazer os meus agradecimentos. Agradecer em primeiro lugar a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de poder estar aqui com você. Mas também agradecer a toda a equipe editorial que proporcionou para todos nós esse comentário durante todo esse trimestre. Através do seu editor, o nosso querido evangelista Elielson Figueiredo, da nossa
igreja co-irmã, Assembleia de Deus em Belém do Pará, agradecer ao nosso querido pastor Samuel Câmara, presidente da CADB, agradecer ao meu pastor da minha igreja aqui no estado do Amazonas, pastor Jonatas Câmara, que me dá essa cobertura espiritual para que possamos estar juntos, levando a palavra de Deus até você. Quero agradecer também ao irmão Akel Correia, que é o nosso suporte aqui, é a pessoa que faz chegar esse vídeo até você. Esse ano foi um ano atípico para o irmão Akel, muitas lutas, muitas dificuldades no seu trabalho secular, por isso aqui e ali às vezes a gente teve algumas dificuldades de postar os vídeos na data certa, mas estamos terminando dizendo, precisamos das vossas orações, ore por nós, para que o Senhor continue nos dando sempre a sua graça, e se assim for a sua vontade, nós estaremos de volta. Portanto, a você, querido pastor, querida pastora, querido companheiro, companheira, querido professor, professora, querido aluno, querida aluna, querido irmão, querida irmã, que me acompanhou até aqui, que Deus nos abençoe, e com o mesmo lema da nossa igreja, nós vamos como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.